foi. Um minuto que eu tô trocando os negócios aqui, calma. Verificando se a porra da live começou. Oh meu Deus! Oh meu Deus, a live caiu. Meu Deus, tudo errado. A Globo tá me caguetando, a Globo tá fudendo com minha vida. A gente não tá indo. Opa! Foi, acho que agora foi. Eita, índio! Tá bom, então agora a gente vai começar a leitura do capítulo, literalmente do capítulo 1 desse livro. Lindo, maravilhoso, cheiroso! É o capítulo 1 porque a gente leu o. Eu esqueci o nome do negócio. O prólogo, o epílogo no final. O prólogo do livro. Se você não viu, a live tá salva, tá? Se ela tiver ainda, porque vai que ela foi jogada fora pelo Twitch, ela já fez os tweets. Tá tocando uma musiquinha? Era pra tocar uma musiquinha, não sei se foi. Eu nem sei se tá saindo som, gente. Meu Deus, não deve estar saindo som. Ai, meu Deus. É pra tá saindo som, por que não tá indo? Tá funcionando? Eita. Tá funcionando. Ai, caralho, que merda. Eu não sei que eu fico com essas porra. Tá indo? Eita, tem que ficar com o fone de ouvido perto. Putz. Fone de ouvido de merda, hein, Gabriel? Não, putz. Fone de ouvido de merda que eu tenho arranjar. Tá, a gente vai começar a ler o primeiro capítulo disso aqui. Por quê? Porque o anterior. Porque o primeiro capítulo você não já tinha lido, então, li o epílogo. Isso aqui perto. Capítulo 1. É só pra avisar, um capítulo por semana, tá? Se ele for muito grande, aí fode. Porque a ideia é terminar antes das 5. Provavelmente às 4h30, porque foi a última vez que eu terminei também foi às 4h30. Por favor, não seja um capítulo muito grande. Tem um monte de imagem, por favor, que eu não quero ler muito. Aos 16 invernos. Bretanha, terra dos escotos. Tá escrito escotos mesmo. Ano de Nosso Senhor de 865. Você vai ver muito Nosso Senhor nesse livro, tá? É um livro bem religioso. Então não reclame. Singrávamos de forma ousada o grande azul que circundava a terra dos escotos, e eu via remotamente os contornos de nossa nação. Cheguei a pensar que não pisaria mais em terra firme, pois apesar de nossa gloriosa partida e da aventura a qual meu espírito se sentia afundamente convidado a insistentemente distância da terra, durante dias inteiros abolou minha confiança nos exímios navegadores que eram os homens do norte. A sensação de sentir um deles aos poucos ruía. Minha descendência materna, vinda de Brigitte gente, que nome difícil. McLachlan de Kite pesava sobre os ombros. Não era um marinheiro, não era eu marinheiro nato. Isso muito me aborrecia, mas talvez, pisando outra vez em solo estável, eu poderia revelar a todos o guerreiro formidável no qual já me declarava. Inclusive, eu não sei quantos capítulos tem esse livro, então não sei quantas semanas vai ser. A fim de romper algumas barreiras do meu espírito, levantara diante de mim, das barreiras que meu espírito levantara dentro de mim, decidi saber mais sobre os Drakkars. Tem um aqui, mas não sei o que é isso. E suas capacidades de navio de guerra. Drakkars é um tipo de embarcação viking. O nome significa navio dragão. Está escrito aqui embaixo. Literalmente, está escrito aqui embaixo. Não, apertei coisa errada. Tá aqui embaixo, tá escrito bem aqui. Não vai dar pra ver, porque a câmera é uma bosta. A webcam no meu computador é uma bosta. Afinal, eu era e suas capacidades no navio de guerra. Afinal, eu era jovem e não tinha obrigação de me equiparar aqueles veteranos que me cercavam, cujos olhos agudos
pareciam os portões de Hel, a morada dos mortos, ou seja, no inferno mesmo. Os olhos do inferno. Enquanto isso, a mensagem das nossas futuras invasões corria mais rapidamente do que o vento gélido. Nossas vitórias eram anunciadas pelos ares, mesmo a longa distância de nossos inimigos, pois as velas dos Dracais ditavam antecipadamente o resultado das batalhas. Os frutos do saque seriam imensos. Eu vivia um momento mágico. Angus acordou-me do transe. Putz, olha o nome do cara. Não. Vai ser muito difícil ler esse livro com esse nome meio estranho. Mas a gente vai tentar melhorar o português dessas porra. Asdorjorn, nome bem lá das Terras Médias, bem lá das Europes. Tô me fudido com o jeito que essa porra vai ir. Os palavrão, não, é family friendly. Tem que ser family friendly, eu esqueci. O livro não vai ser family friendly, eu tenho certeza disso. Triste. Mas que apesar de ter um inverno a mais do que eu, se portava como um velho de Enchimin. Veterano, experiente, guerreiro imbatível, era os habitos mínimos na imaginação de Asbjorn. Que eu não sei, vai ser difícil, eu vou fazer esse nome tudo errado. Ele tentava generosamente e sempre ensinar-me como mestre zeloso que era, ou imaginava ser, seus valiosos conhecimentos. Angus, sim, meu Deus, sim, isso não é muito difícil, véi. Olha o minuto aqui dessa porra aqui, não tá saindo som, eu tô passando vergonha na internet. Sim, Asbjorn, respondi-me seco e enojado. De quantas escravas acha que eu vou precisar? Eita porra. Pode falar escravo na Twitch? Pode? É um livro, é cultura, é um livro. Por favor, não, escravos não. Nada de escravos. Hashtag não. Não sou esse tipo de pessoa. Obrigado. É só um livro. É que eu gostei da capa, eu comprei o livro por causa disso. Eu comprei o livro pela capa. Eu joguei o livro pela capa. Mas também se passa na Era Média, então ter escravos era normal. Se bem que não era pra ser normal, mas tipo assim, né? Não tire isso de contexto! Eu já tive amigos negros, tá? Amigos não, colegas. Porque eu nunca tive. Amigos eu nunca tive. Então meio que, né? Por favor, não pense nisso. Não sou esse tipo de pessoa. Escravidão não. Erro da humanidade. Prefiro não dizer de onde veio, mas tudo bem. Era um verdadeiro fanfarrão esse Asbjorn. Nunca se dava bem com as garotas da aldeia. Embora lhes causasse muita boa impressão no primeiro momento, pois era alto e de bom porte para um jovem, mas sua fanfarrada virava mesa contra ele. E depois do hidromel, que eu não sei, deve ser alguma coisa com alguma coisa de água com mel, então. Ai meu Deus, eu tenho com palavrão. Você tem controle-se. Controle-se. Você tava melhor na primeira live, porque você tava com vergonha, Rafael. Ai, a gente é muito fofo. E fazia efeito. E assim era difícil argumentar, meu amigo. Aguentar o meu amigo Asbjorn. Talvez eu fosse o único a aturá-lo nos momentos de bebedeira. Ou seja, os caras ficavam chapados. Os caras ficavam chapados, ficava meio doidão. Ninguém queria ficar perto dos dois. Ah, que normal. Tá saindo mesmo som, caralho? Ai, por favor, não diz que tá saindo dois sons. Teste. Teste. Ah, não tá saindo cagado. Tô com a voz muito ruim, Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, a live não caiu. Ai, eu ainda tô vivo. Certo, quando retornássemos como heróis vencedores, ricos em saques e com nossas escravas. Lembrando que isso acontece, não tem, por favor. Tem que deixar, não apoia a escravidão, tá? Deixei bem claro. Talvez fosse o momento de casarmos e termos nossos filhos. Seremos nós, então, os veteranos, pois teríamos
amontoado com a força de nossos machados uma enorme pilha de cadáveres. O cara ia sair matando geral lá em Assassin's Creed. De muitas? Quantas então? Umas 200 não, precisa de 200 pessoas não, meu filho, não. Não, muita gente. Mas vai, né? Você quer, vai 200 pessoas? Tá, vai. Não apoia escravidão, deixando isso bem claro, tá? Tá saindo áudio agora? Continua sendo áudio. Deixa eu checar se essa porra não funciona. Eu só tenho seguidores, você tá com... Voltando ali. Seu metido filho de uma... cadela, não era eu. Você vai assistir seu amigo Asba Jônio formar sua própria aldeia de tantos filhos que porei no mundo do seu VM enciumado. Tá difícil, a pessoa aqui não sabe muito português. Opa, tem 2 pessoas na live? Como assim? Opa, tem 2 pessoas. Eu e mais alguém, provavelmente. Voltando ali. Asba Jônio, sim, você me arranja Alguma o quê? Respondeu meio seco, sentindo uma certa pressão de rivalidade que às vezes eu lhe impunha. A pessoa foi embora, triste. Claro, você pode sempre contar comigo. Mas o que, Asbjorn? Dou-lhe apenas uma. Tudo bem. Uma velha desdentada. Putz, meu filho, tá de sacanagem. Você me ferro. Ele me deu um sanfanão e correu para o outro lado do barco. Seu verme! Minha missão antes disso é mantê-la salvo, Angus. Foi o que prometi a sua mãe. Ah, risadinhas. Vou ensiná-la a usar seu escudo sarnento. Com meu machado. Brincamos eu e meu amigo Asbjorn o tempo todo sob os olhares severos dos veteranos. Mas de fato era o que melhor poderia estar acontecendo, pois me distrairia do meu eventual enjoo. E a minha incômoda posição no Dakar. Chegamos finalmente à terra dos ângulos do leste. E a ordem foi dada para apontar na praia. Era uma tarde especialmente ensolarada e quente, com poucas nuvens e um vento morno que prenunciava uma terra provavelmente generosa. Suas riquezas seriam certamente nossas. Suas prendas estariam em pouco tempo nas nossas mãos, e eu não via a hora de me testar como guerreiro e provar meu valor. Após um cansativo desembarque, a montagem do nosso acampamento durou a tarde toda, e ao longo do começo da noite foi dada a ordem para os sentinelas que revezariam na vigia. Não vigília. Os outros deveriam dormir, a fim de estarmos dispostos no dia seguinte. Mesmo sob todo aquele cansaço, foi um pouco difícil pegar no sono. Mas você já estava dormindo, meu filho. Angus, acorde, rapaz. Vamos, Angus. Enfrente esse sono do rosto, há muito o que fazer. O movimento do acampamento, os barulhos que os homens faziam ao executar seus afazeres matinais trouxeram-me de volta à realidade. Tome seu mingau e apronte-se, disse Bragg. Não é fácil. Apontando-me uma terrina com trigo, aveia e cevada cozidos no leite. Havia queijo de cabra também ao lado do angu, que para mim era um alívio. Olha, fala que tem uma fotinha do cara. Só não me mostra as imagens. Não tem imagens. 42 dimensões? Como assim? Não tá admitindo. Já tinha me levantado ansioso como estava, e agarrei meu machado, como se ele contivesse minha própria vida. Quem poderia pensar em comida num dia como aquele? Que pressa é essa, rapaz? Perguntou Bragg. Ah, então aquela imagem era do Bragg, não dele. Até porque ele não parece ser tão velho aqui na imagem, na capa. Falando pra mim mesmo de novo. O velho rindo da minha ansiedade. Há muito o que fazer, só que, se não fizermos tudo direito, não conseguiremos sucesso em nada a que nos propusemos. Mas Bragg, comecei a protestar, parecendo uma criança, parecendo eu. Ei. Estou sem fome, quero me juntar aos outros o mais rápido possível. Isso aqui não é uma expedição de caça.
Senti-me rabugento, respondendo com certo desprezo a atenção que um homem importante como ele dispensava. O sorriso do velho Scald, que não tem explicação, cara, não quis colocar explicação, sacanagem. Não sei o que é Scald. Ficou ainda mais amargo. Ele se divertia com a minha atitude impressada. Angus, tão jovem e tão ansioso para passar o mundo a fio de espada, filosofou. Os olhos do velho brilhavam distraídos enquanto eu tentava sair de perto dele, para me juntar aos outros. Ele olhou bem para mim e perguntou-me, divertido, como se tivesse certeza de que eu não sabia a resposta. Angus, será que você é capaz de me dizer qual a maior arma do guerreiro? Achei que o velho Scald tinha perdido o juízo, mas nem mesmo assim respondi, pois talvez ele me deixasse em paz. Ora, Bragg, isso depende do guerreiro. Minha arma, por exemplo, é um machado duplo. Comecei a explicar, mas não pude prosseguir, pois o riso dele transformou-se em uma gargalhada estridente que me interrompeu. Machado duplo? Sim, Angus, claro, mas pode também ser uma saxão, a espada usada pelo povo que invadiu essas terras antes de nós. Não, Angus, essas coisas não são armas, são apenas ferramentas. A maior arma do guerreiro abra bem seus ouvidos para o que lhe vou dizer. É a paciência, meu jovem. Com paciência, o guerreiro conquista qualquer coisa que almeja. Aquela afirmação era uma surpresa inesperada para mim. Algo totalmente fora de propósito, como se tivesse me dito que para nos mantermos aquecidos deveríamos andar nus sobre o gelo. Não, não faça isso. Muito errado. Paciência, Bragg. Como posso ter paciência? A última coisa que um guerreiro faz é ficar esperando pacientemente o inimigo atacar. Paciência não quer dizer imobilidade, Angus, respondeu o velho. Ele assumiu um tom mais severo. Tinha voltado a ser o tutor como na minha pequena aldeia natal, iniciando-me nas muitas artes que um homem de valor e que honra a palavra deve conhecer. O que o Scald dizia mexeu comigo, de tal forma que acabei esquecendo o meu impulso de juntar-me aos restos dos homens. Ele tinha me deixado intrigado. Aliás, sua arte consistia exatamente nisso. A arte de narrar o inenarrável, de contar os grandes feitos de uma forma magistral, de transformar heróis temporais em lendas eternas, e as batalhas na história real dos heróis real do céu e da terra, praticamente único culto em uma terra de soldados grosseiros, além de gozar do status de Jarl. Eu deveria escutá-lo, mas como eu poderia ter paciência? Eu estava vivendo um momento que tinha esperado ansiosamente por toda a minha vida. Minha iniciação, meu batismo de fogo, participava da minha primeira expedição de conquista, e por isso mesmo estava muito ansioso. Provavelmente nem todo mundo fazia, né? Tinha que ter os trouxas pra ficar na vila, né? Eu ia ser o trouxa que ia ficar na vila pra morrer mesmo. Bragg aproveitou que eu tinha baixado a guarda e prosseguiu. Paciência é saber o momento certo. Você sabe por que seu pai... Seu Ulf... Não é Ulf, é Ulf mesmo. É chamado de Sangue de Gelo. Havia muitas histórias sobre como meu pai tinha conquistado sua fama, mas eu nunca tinha ouvido a versão de Bragg. Já ouvi mil vezes, senhor, disse eu para provocá-lo. Eu nunca lhe contei essa história, Angus, portanto você nunca ouviu. Pois conte, homem. Foi numa travessia, Angus. Seu Ulf ainda era jovem. Tinha participado de uma viagem de saques nas costas de Northumbria. Depois a expedição rumou para Dublin, atual Dublin. Nossa, a cidade existe. Onde se uniram a um exército nórdico que tentou tomar Armagh, mas foi rechaçado. Eu disse que já conhecia essa história, interrompi. Meu pai cobriu a retaguarda dos companheiros de um jeito tão feroz que até os temíveis irlandeses o admiraram, e reconhecendo seu valor, deixaram-nos bater em retirada. Sim, Angus, mas não foi com sua bravura que ele ganhou seu nome, não? Não, Angus, o salto do Armagh os atrasou, e como não encontraram abrigo em nenhum dos reinos da Irlanda, zaparam no fim do outono. No fim do outono? Eles não tinham escolha, rapaz, e para piorar tudo, as baleias que eles seguiram buscando o ramo da casa os levaram muito além para o norte. Os homens estavam exaustos e usaridos de batalhas, e de tanto mar naquele clima, em que o vento cortava mais do que o fio de uma espada.
Eles se prenderam no mar um a um. Perderam no mar 1-1. Os homens começaram a morrer, vítimas do sopro de gelo dos gigantes do norte. Mas Siulf animou-os, incitando-os a resistir. Disse que poderia descobrir o caminho para casa entre os blocos de gelo que ameaçavam o Drakkar com as lanças dos gigantes inimigos dos homens. E como ele conseguiu, Brag? Perguntei curioso. Seus olhos novamente se sentaram pensativos, revelando-me um pouco da aguçada memória desse Skald, que haveria de perpetuar nossos feitos. De fato, ninguém nunca tinha me contado aquela versão da história. Opa! Oi? Oi, alguém me seguiu, que legal! Eu estou lendo um livro. É isso que está acontecendo. Única pessoa segunda pessoa a me assistir hoje. É esse livro aqui, tá? Se você não quiser sair daqui, tá? Agora eu me perdi. De fato, ninguém nunca tinha me contado aquela versão da história, muito menos meu pai, a pessoa mais calada e enigmática que eu conhecia. Ele possuía uma pedra mágica, Angus. Se um pedaço de ferro fosse chegado nessa pedra, ele apontaria para o norte. Espera um pouco, seria o famoso... uma bússola. Ele tinha uma bússola. Ele tinha uma famosa bússola. Ela tinha sido dada a ele por seu avô, Yatala Olafsson, pai de Silf. O velho Yatalan disse que que ouvires um árabe a tinha dado a ele como parte de pagamento do seu resgate, quando ele tomou uma fortaleza moura muito ao sul da terra dos francos. E a pedra mágica funcionou? Seu pai usou a pedra mágica para achar o rumo e guiou o Drakkar de volta, mas foi preciso ter muita paciência e determinação. Ele enfrentou a desconfiança e a ira dos seus companheiros, que duvidavam que estivesse indo pela direção certa. Sempre confiando, sempre esperando pelo momento oportuno, fazendo exatamente o que tem que ser feito na hora certa que se deve fazer. Quando chegaram, o gelo cobria Bergen, a aldeia de seu pai, e também minha. Berg parou de falar um pouco após mencionar Bergen. Seus olhos marejaram e pareciam ver imagens muito vívidas, porém nunca esquecidas. Então, depois de uma pequena pausa, piscou tentando conter-se e sorriu, tornando a história. Bergen, quando a tripulação chegou, lembro-me como se fosse hoje. Siaul foi aclamado herói, e eu incumbido de compor um flocker em sua homenagem. O que é um flor? Falei errado. Se eu não sei falar, imagina o cara. Um flork, meu jovem ignorante, é um poema curto e simples. Se fosse hoje, quando conheço melhor o herói que é seu pai Fedelho, comporia um drapa, um poema longo feito para conungurs. Um poema para reis, Brag? É isso que seu pai conhecia e que eu, na época, por ser jovem e ignorante, não pude fazer. Conte-me, Brag, conte-me o poema. Ouça bem as palavras, Angus, pois com sua volúpia jamais terá algo semelhante em tua homenagem. Não gostei de nada da observação do velho a meu respeito. O que ele sabia do meu futuro como guerreiro? Ele pirreguerrou e contou. Vento do norte, aço da espada. Brisa cortante que faz a carne estralhaçada. Putz, já parece minha merda. Força das hostes, água que bate. Força e coragem. A todos combate. Guerreiros do norte, heróis do Valhalla. Olha, então é daí que vem o nome do Assassin's Creed. Literalmente, essa palavra existe. Como a fúria das águas, a todos invade. Rumo no norte, águas gélidas. Rumo do oeste, escravas delgadas. Rumo ao leste, o imperador empalhece. Rumo ao sul, o mar apacenta e fica azul. Mas lembre-se, guerreiros, que todo mar gelado corre no sangue de Siauf. Fiquei emocionado com o calor da narrativa do Skald. Que sangue eu ganhar em minhas vezes. Tá se achando demais, hein? Brack prosseguiu. As pessoas associavam as palavras do poema a aventuras de Siulf. Você sabe, o frio do aço de sua espada contra os irlandeses, sua paciência obstinada, o mar gélido, e começaram a chamar de Siulf, sangue de gelo. Portanto, Angus, se seu pai não tivesse a paciência para esperar pelo momento que a terra lhe sorriria pela proa de seu barco, você nunca estaria aqui.
Tome seu angu, afie seu machado e estude seu inimigo. Espero pelo momento certo para atacar. Nem antes nem depois, ambos. Após dizer isso, o velho Scald me deixou. Ele sempre fazia assim, e depois que falássemos sobre alguma coisa importante, dizia que eu deveria refletir sobre o que tínhamos conversado. Mesmo assim, a história de Bragg não conseguiu acalmar minha ansiedade. Principalmente porque eu tinha ouvido antes outra história sobre o apelido de meu pai. Uma história em que ele paralisava seus inimigos com seu olhar, tombando-os em seguida num golpe mortal no pescoço. É esse guerreiro mais bravio que paciente que combinava comigo, com a minha sede de luta e glória em batalha. Afinal, para isso que vivíamos, para a morte na glória de uma batalha e gozar de nosso eterno banquete no Valhalla, ao lado de Odin, onde os bravos batalhavam de dia e comemoravam a noite, eternamente. Tomei um mingau o mais depressa possível, comi um pedaço de queijo e fui me juntar aos outros guerreiros. A preleção de Bragg, porém, jamais parou de ecoar em minha mente. Meu mestre nessa arte, no entanto, não foi o velho Scald, que me ensinou nas urnas numa aprendizado do alfabeto, Futbark, e nas lendas do povo do meu pai. Aprendi de fato a ter paciência quando fui em busca de vingança. Eita. Oh, meu Deus. Percorri o acampamento à procura de meu pai e desci até a praia, onde os nossos barcos estavam. Siauf discutia com Yangar, que tinha se juntado a nós naquela expedição de conquista. Falavam de uma forma inesperada. Ué, pera um pouco. Tá certo isso aqui? É, tá certo. A mão de Siauf, crispada no punho da espada, mantive-me afastado, sem que me vissem, ouvindo os pedaços de frases que o vento trazia na minha direção. Ainda tenho lembrança daquele momento, uma imagem que me marcou profundamente. Recordo-me de ser tomado de admiração por meu pai, ele parado, no frio do outono, brincando com seus cabelos, as barbas balançando enquanto falavam com veemência, defendendo seu ponto de vista de outro poderoso Jarl. Como Siauf agigantou seus meus olhos, como desejaria ser como ele, ter sua coragem em conquistar seu poder. Yagarth está virado. Havia uns 15 dias, 3 barcos tripulados por... Meu Deus. Vestfold Vikings. Assim eram chamados os vikings da região de Vestfold, no noroeste da Noruega, próximo de onde fica hoje a cidade de Narvik. Nossa. Tinham apontado em Kite, região de Caithness, extremo norte da Escócia. Minha aldeia na costa nordeste da Terra dos Escotos, antigamente chamada de Caledônia pelos romanos, eles traziam notícias de que Ivar, sem ossos, juntava homens de todas as aldeias no maior exército viking jamais reunido, a fim de invadir a terra dos Anglos do Leste. Ivar desejava vingar a morte de seu pai, Ragnar, e por isso encorajava guerreiros de todos os lugares dessa sacania até Jurumforjord a se juntarem na campanha. No entretanto, se Ivar pensava em vingança, todos os outros só tinham olhos para o Denegeld, tributo exigido pelos vikings dinamarqueses em troca de paz, que obteriam. Havia muita prata naquelas terras esperando por todos nós, e quando os homens de Vestfold chegaram à nossa aldeia, trazendo a notícia, meu pai, atraído muito mais pela aventura do que pela prata, preparou seu barco, recrutou sua tripulação e lançou-se ao mar o mais depressa que pôde. Hagart foi outro Jarl escroto que não perdeu muito tempo sem juntar a nós, mas agora que tínhamos chegado ao lugar do encontro, no foz do rio que os Anglos do Leste chamavam de Uese, e sem ter contado a Ivar sem ossos, Hagart começava a duvidar dos homens de Vestfold. Achava que poderia ser uma armadilha, que os Vestfold Vikings tinham vindo avisar os Jarls da Terra dos Escotos sobre a grande invasão, a fim de conseguir reforços para ajudá-los com seus saques, e depois voltariam contra eles e ficariam com tudo. Siauf retrucava categoricamente. Sabia que Ivar vingaria seu pai, fantasma do velho Ragnar. Exigia vingança, e seus filhos ainda não a tinham obtido. Disse que tinha certeza de que Ivar viria, mas não esperaria. Não ele. Siauf, sangue de gelo. Começaria ele a invasão. Estavam 5 barcos. Putz, vai fazer merda, hein, meu filho? Contendo os homens de Vestfold. O vento transportava suas palavras até mim. Siauf quase lutara.
quase gritava. E Haggard, apesar de seu tamanho descomunal, ficava pequeno diante de tamanha resolução. O povo não fica muito tempo nas minhas lives, isso é uma verdade. Eu acho que ele vai meio chato, mas gente, esse capítulo não acaba. Ah não, tem, só falta isso aqui de página. Só falta isso aqui pra acabar o livro. Meu Deus. Pequi vai vingar seu pai. Me perdi agora. Quase gritarei. Hagar, apesar de seu tamanho descomunal, ficava pequeno diante de tamanha resolução, e por isso que todos os Jars que tinham se estabelecido entre os escrotos respeitavam tanto seu valor. Dizia a Hagar que deveriam tomar a aldeia na foz do rio, imediatamente antes que descobrissem que havia vinques na região. Depois passariam o inverno na aldeia, e esperariam por Ivar. O outono já estava avançando, e caso tudo não passasse de boato, Ivar realmente não aparecesse. Eles poderiam defender a aldeia até o inverno. Defender-se dentro dos muros sobre as íngremes rampas de terra da aldeia seria muito mais fácil. Seria muito mais seguro. Haveria provisões certamente e o botim seria rico, o suficiente para encher os 5 barcos. Hagar concordou, exceto por dividir pelos 5 barcos. Achou que os homens de Vestfold estivessem mentindo. Deveriam matá-los no fim do inverno e ficar com tudo. Fiquei ali parado ouvindo aquela conversa que já destruía toda a minha imaginada união de guerreiros formidáveis. Era cedo demais perante os meus sonhos juvenis. Eles já estarem a um ponto de se matar por causa de um botim. Talvez não fosse nem considerável, tendo em vista ser o primeiro ataque nessas ricas terras da Angelia do Leste, e esta ser uma vila pequena. Neste momento, Silv percebeu minha silhueta na praia. Franziu os olhos e grunhiu uma saudação. Aproximei-me. O que quer, Angus? Senhor, não pude deixar que ouvir o que diziam e quero que me oferecer como batedor até a aldeia em busca de informações. Silv apertou ainda mais seus brilhantes olhos azuis intrigando. Fazia de tudo para mostrar a meu pai que eu era um guerreiro, capaz das atitudes mais ousadas. O silêncio de Silv pareceu congelar o tempo. Que Hagar derreteu com uma gargalhada. Meu filho, você não é capaz disso não. Muito incompetente. Brigade, mataria você. Se Elf mandasse seu filhinho mimado numa missão dessas, disse ele rindo. Além do mais, não podemos confiar no fedele inexperiente que mal consegue seguir a trilha de uma lebre. Meu sangue ferveu como se as palavras de Hagar entrassem como fogo em meus ouvidos, pois era muito diferente ouvir esse tipo de zombaria de Yasborg. Abjor. Putz, não sei falar o nome desse cara. Além do fato que eu também zombar dele, mas escutar esse tipo de ofensa de um guerreiro veterano fazia desabar meu sonho de conquista e glória. Então atirei-me para cima dele com toda a minha força. Hagar segurou-me pelos ombros, rindo e pedindo paz. Até que o moleque é forte, disse ele às gargalhadas. Paz, Angus, você sabe que não quero brigar com você, que não posso brigar com você. Depois virou-se para meu pai e disse, mas ele não pode ir, sangue de gelo. Meu pai concordou e eles voltaram ao acampamento para propor seu plano aos seus tripulantes e os homens de Vestfold. Fiquei ali na praia sozinho, as orelhas queimando com raiva do meu sangue. Hagar me atingira profundamente com uma imagem que tinha pintado de mim. Eu não me via como um fedelino inexperiente que mal consegue seguir a trilha de uma lebre na neve. Eu havia treinado a minha infância para ser um guerreiro. Meu mestre de armas era Silv. Era com ele que eu treinava. Além disso, seu sangue corria em minhas veias. Eu era o herdeiro daquele Jarl, daquele senhor da guerra. Entre muitos feitos, havia tomado a aldeia da tribo de minha mãe no nordeste da Terra dos Escotos, e lá se estabelecido com seus homens. Eu era seu filho, o filho do vento mais forte do norte. Tem que fazer uma pausa para tomar água, porque tá acabando minha voz. Tinha certamente o sangue do guerreiro, e talvez até do marinheiro nórdico em mim. Os Darkars pareciam nem se portar com a volúpia das ondas batendo nos fortes cascos. Os regalantes tremiam em castigar a polpa, mas nunca sentiram um pingo de medo em nossa jornada até pouco antes de chegarmos a essas terras. Foi quase no fim de nossa jornada que meu mal-estar se agravou. Os arcais foram construídos para serem os donos absolutos da águas. Remadores poderosos poderiam descansar dos braços neste casco, e nesse caso era só içar as velas e deixar o vento fazer o serviço de 100 guerreiros. Um avanço de embarcações quebrando as vagas era singular. O vergame central
solidamente encaixado parecia ser o segredo desta máquina de batalha excepcional, dotados de remos, de uma âncora e de construídos para navegar em alto mar. Eram feitos de carvalho alto, retilíneo. A crina era uma curva para suportar um grande peso no centro do navio. Extremidades afiladas davam à sua forma uma maneira de se aproveitar da força das ondas, a resistir elas quando elas ameaçassem a embarcação. O cancanarme era de carvalho maciço, feito de árvores encurvadas e moldadas para dar a forma quíngrea, coberto por carreiras superpostas de finas tábuas de carvalho na largura de 2 dedos, pregadas e amarradas a vigas e presas às outras com cordames feitos de raízes, de abeto vermelho. Uma nave muito veloz e ideal para ataques repentinos e fugas rápidas. Os navegantes nórdicos, em suas crenças, respeitavam mais o grande monstro marinho. Meu Deus. Não sei falar o nome desse monstro. E não tem como mostrar. Formungard. Assim como Agir e sua mulher Han, além de Norjoror, deuses das profundezas oceânicas, do que os perigosos rochedos e tempestades que, na verdade, poderiam arrastá-los. Poderiam arrastar os barcos para as águas escuras do abismo. Confiavam em aplicar a ilha dos deuses transportando pequenos objetos de ouro. E para consegui-los, os homens... Não. Homens seriam drobados pela felicidade dos caranças e pelos poderosos guerreiros despejados de um Langskip, navio Drakkar. Foi assim. Desde que criança logo me apaixonei por aqueles imponentes navios e queria saber tudo sobre a arte de navegá-los. Meu Deus, esse cara tá me retardado. Eu me senti um guerreiro e um aspirante marinheiro. E Haggart me tratou como uma criança barulhenta e indefesa. Um menino, e era realmente humilhante para mim, naquele meu batismo em meio a tantos guerreiros. Uma agitação pode ser percebida vindo do acampamento. E me notei que estava me perdendo em devaneios. Não poderia desperdiçar meu tempo ali na praia meditando. Havia muito o que fazer. Dirigi-me ao acampamento rapidamente, curioso com a barulheira que os homens faziam lá. Lá descobri que os líderes já haviam tomado uma decisão. Os batedores já tinham se oferecido e sido escolhidos. 3 homens seguravam Lars, um dos vikings de Vestfold, que empunhava e gritava porque não tinham deixado que ele fosse com os outros batedores. Oh, outro revoltado! Meu Deus, isso aqui não tem fim. Bem, eu vou acabar por aqui. A gente vai continuar o capítulo na semana que vem, porque a minha voz está acabando. Literalmente, minha voz está acabando. Mas eu tenho o plano de fazer uma live amanhã de talvez Among Us, junto com uma talvez live de reação a Pokémon. Isso porque eu posso continuar dormindo e esquecer. Então foi isso. E tchau.